Você sabia que na indicação dos ferros de passar, o ideal é que você nunca deixe ele com água ou exposto à poeira? E eu decidi fazer essa peça que é praticamente um mimo. Gente, eu acabei de voltar da feira Brasil Patchwork Scrapbook, onde eu estive lá dando uma aula e eu não tinha um porta-ferros. Aí pensei, preciso fazer todo o kit de costura, e aí eu voltei super inspirada e decidi começar por essa primeira peça. Na aula de hoje, junto com as linhas correntes, eu vou te ensinar a como fazer esse porta-ferros. Eu estou utilizando aqui para o meu mini ferro, mas eu vou te ensinar a produzir em qualquer medida. Então, se você já quer assistir essa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E fica aqui comigo até o final que eu vou dar várias dicas para você fazer aquele kit lindo para o seu ateliê. Então, vem comigo! Pessoal, a aula de hoje é esse mimo aqui. Olha, eu tô super encantada. Como que isso começou? Eu vou explicar pra vocês super rapidinho. Sempre que eu vou pra feiras de artesanato, eu gosto de ficar procurando materiais diferentes, me inspirando. E se tem uma coisa que chama muito a minha atenção, são os peças assim vintage. Então eu adoro aqueles espaços de bonecas, porque eu acho muito romântico, eu acho muito fofo, muito delicado. E aí, gente, já apareceu aqui várias vezes essa fitinha que eu tenho aqui de algodão, que imita uma fita métrica. Inclusive, eu tinha até uma mais grossinha. Isso é um tipo de material que eu só encontro nas feiras de artesanato. E aí eu encontrei essa que era mais fina e eu falei, vou levar porque com certeza ela vai ter serventia. Na hora de embalar o meu material de costura, tava lá eu embrulhando o meu ferro em um papel. Eu falei, poxa, a professora que vive indo pra feira, ela precisa de um kit super fofo. E aí eu vou ensinar pra você também, por quê? Porque isso evita que empoeire o seu ferro e que quando você vai também, a gente sempre carrega o material de costura, né? Pra casa da mãe, pra casa da avó, da sogra, da tia, e você vai levar algum material, você leva esse seu material protegido, não precisa ficar passando no papel assim como eu fiz. Então fica aqui comigo até o final, que tem várias dicas pra você aprender a como fazer esse mimoso porta-ferros. Olha só que fofura, gente, que ele fica, ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tô tirando aqui o meu ferrinho e ainda tem, ó, o porta-fios para ficar tudo organizado aqui dentro. Então, vamos lá começar o nosso passo a passo. Para fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar de tecido, manta R2. Vou utilizar cordão de algodão de 8 milímetros para fazer o roletê. 2 carretéisinhos de madeira para dar um charme. Linhas cadena, essa daqui eu tô utilizando a Off-White para costurar todo o projeto, e para fazer a base do meu ferro, eu usei esse tom de verde aqui e eu já vou explicar para vocês como nós vamos fazer. Vou estar utilizando fitas de algodão também. Tudo começou pela inspiração dessa fita aqui, que eu comprei, ela é branquinha, e aí eu fiz o processo de tingimento dela com café, e você consegue ver esse processo de tingimento lá no meu Instagram. E além de utilizar a linha da cadena, que é uma linha 100% algodão, a gente vai estar utilizando a linha de pesponto também Drima, e você vai ver o charme que vai dar na nossa peça. E aí, pessoal, eu não vou estar passando medidas para vocês, porque a intenção é que você consiga fazer com o seu ferro. Eu vou fazer aqui para o meu mini ferro, que é o ferro que eu levo em viagens, mas você pode fazer para o seu ferro grande também, porque isso auxilia a não entrar poeira em contato com o ferro. Como que você vai fazer? Você coloca aqui, ó, o seu ferrinho no centro, tá, da sua peça, e aí você vai riscar. Feito isso, desse risco principal, a gente vai fazer 2 centímetros a mais em toda a volta, tá ok? Pra quê? Pra que esse ferro tenha espaço, porque afinal de contas, ó, eu vou deixar também aqui o meu fio. Então, independente do tamanho, você vai fazer dessa forma. Então aí, pra gente poder tirar a medida aqui, ó, da circunferência, a gente vai pegar a nossa fita métrica em pé. Eu começo aqui pela base. Vou dar a volta com a minha fita métrica em toda aqui a minha base do ferro até chegar aqui. Tá dando aqui, ó, 53 centímetros. A gente precisa lembrar que vai ter a margem de costura também. Então, corta sempre um pouquinho maior, tá? Coloca aí uns 3 centímetros a mais para você depois fechar direitinho essa peça.
Eu já tenho aqui, ó, o meu tecido, ele tá um pouquinho maior. E aí, o que eu preciso também? Eu preciso descobrir a altura do meu ferrinho, para poder ter aqui, ó, a altura do meu tecido. Como que eu fiz isso? Então, eu peguei aqui, ó, uma madeirinha, eu coloco o meu ferro encostado na base, porque na hora que ele estiver deitado, ele vai ficar retinho. Então, coloco aqui, deixo o meu fio do lado, alinho ela com a minha base e venho aqui, ó, para descobrir essa outra lateral. Vou até trazer para cá, ó, pra gente ter as medidas exatas. E tá dando aqui, ó, 9,5 centímetros. Eu cortei a minha faixa de tecido com 12 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter a costura da minha base de baixo. E depois, para fazer a canaleta, onde eu vou fechar com a minha fita de algodão, eu cortei aqui 5 centímetros e já dobrei ao meio. Então, 2 tecidos, um para o lado externo e outro para o lado interno, com 12 centímetros de altura, pela aqui, ó, circunferência da sua peça. E a mesma coisa também o tecido que vai servir como canaleta, ok? E aí, eu decidi utilizar um roletê. Por quê? Porque onde fica mais quente pra gente é a base embaixo e às vezes um pouquinho da lateral. E aí eu achei que o roletê ia fazer essa função de segurar aqui a temperatura. Por isso que no corpo, nessa parte que vai aqui em cima, eu tô utilizando só tecido, porque ele serve só para fechar aqui a minha casinha. Onde eu preciso que não passe temperatura é aqui na parte de baixo e nessa lateral. Então nós vamos começar a montar a nossa peça. Então, coloquei o calcador de zíper aqui na minha máquina para poder empurrar essa agulha o mais próximo possível do roletê. Pessoal, ó, o roletê que eu tô utilizando é esse daqui, já falei para vocês no início do vídeo o material. É esse de algodão de 8 milímetros, tá ok? Ele é bem gordinho. Quem preferir utilizar vivo, pode utilizar também. Eu preferi utilizar o roletê porque eu queria que se destacasse bastante. Eu vou começar costurando aqui no meio, só que eu começo a costurar um dedinho depois. Vou passar uma costurinha prendendo até chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, ó, na união, eu vou parar com o meu roletê, abro um pouquinho o tecido e corto. Pego esse tecido que tá passando, dobro um tantinho aqui pra sobrepor, coloco aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem bem. E aí, continua a minha costura fechando. Com o roletê costurado, eu vou fazer piques, né, nessas junções que ela é arredondado, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazendo piques, sem cortar a minha costura, para esse tecido assentar. E assim, facilita na hora de eu costurar. Ó, então, já fiz aqui no biquinho e vou fazer nessas laterais. Depois de feitos os meus piques, eu passei uma costura de zigue-zague, porque eu acho que deixa a peça mais bonita, enfim, acabamento mesmo que vai ficar por dentro. E também estabiliza aqui, ó, a parte que ficou arredondada, mesmo tendo pique, tá ok? E agora a gente vai começar a costurar os nossos tecidos. Eu vou pegar primeiro aqui o tecido, que vai ser o tecido do lado externo da minha peça. E eu começo costurando ele aqui. Eu tenho meio já aqui da minha peça, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar um tanto de tecido assim, tá? Ó, e eu começo costurando mais ou menos um dedo depois em toda a minha volta, até chegar aqui e aí eu vou fazer a emenda. Pessoal, então costurei aqui o meu tecido, fiz a minha emenda. Ó, vai ficar dessa forma aqui.
Daí depois a gente vai subir aqui essa parte do roletê, tá? Dessa forma. Eu quero colocar um forrinho, porque senão eu acho que fica muito fino. Então agora que eu já sei qual é o tamanho da sobra, eu já cortei o meu outro tecido do tamanho que eu preciso. Vou fazer aqui a minha emenda fechando o meu tecido e daí depois eu vou costurar ele por esse lado de dentro. E agora aqui na união da minha costura, eu vou fazer o mesmo por dentro. Pessoal, depois de costurado o forro interno, eu costurei o externo. E aí eu confesso pra vocês que fazer assim fica mais difícil. Então o que que eu indico? Costure por esse lado mesmo e vai ajeitando o seu forrinho aqui, ó, ele todo pra dentro e costurando em toda a volta. Uma opção, caso você queira e seja também iniciante, é você fazer sem ter o roletê, porque com certeza vai facilitar aí a sua vida, ou colocar um vivo mais fininho. Como eu gosto de ter trabalho, eu quis colocar aqui o roletê, porque eu acho que também fica bem mais bonito. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma costurinha unindo o meu forro e o meu tecido externo. Pessoal, ó, decidi unir essas costurinhas passando na overlock. Você pode fazer tanto com ponto zigue-zague ou até dobrar um com o outro e passar uma costurinha. E agora aqui, ó, pela parte de trás, o meu tecido que vai ser a canaleta, eu fiz uma bainha enrolada aqui, dobrei ele. E agora eu vou começar a costurar. Só que antes disso, como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, mais ou menos coisa de 1,5 cm antes aqui da minha costura e eu vou alfinetar em toda a volta para sobrar o mesmo espaço. Alfinetei toda a volta, fica parecendo uma botinha. E para costurar, eu prefiro deixar esse tecido pelo lado de dentro, porque eu acho que vai facilitar aqui a minha vida, principalmente para não me furar. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, já fazendo um zigue-zague. Pessoal, costurado, eu vou desvirar a minha peça. E agora eu vou fazer uma costura jogando aqui, ó, esse acabamento para baixo e rebatendo em toda a minha volta. Aí eu vou tirar minha mesa extensora, encaixo a minha peça aqui e vou rebater a minha costura. Aí nesse momento, se você quiser, pode fazer pontinho decorativo, fica ao seu critério. Pessoal, então rebati a minha costura e também já apliquei aqui a minha rendinha de algodão, porque a intenção é deixar essa peça bem romântica. E agora aqui eu vou pegar a minha fita e vou passar ela pela minha canaleta. Agora eu vou pegar uma linha de pesponto da Drima, que ela é mais grossinha, e eu vou utilizar ela para poder colocar aqui, ó, nesse meu carretelzinho de madeira. Então eu dou uma enroladinha aqui para fazer um charminho. Deixo essa ponta aqui, ó, sobrando. Dou um nozinho aqui com as duas pontas. E faço isso com as duas peças. Agora eu dou uma enroladinha aqui na ponta da minha fita e vou passar ela aqui no buraquinho do meu carretel. Só ir torcendo, o buraquinho ele é bem tranquilo aqui de passar, ó. Eu quero ela com esse aspecto mesmo de desfiadinho, para parecer que é velhinha, antiguinha, por isso que eu também pintei. Vou dar um nó.
E aí, pessoal, ó, ficou assim as duas pontas. Aí agora é só a gente guardar o nosso ferro aqui dentro. Só que eu fico com o meu fio todo solto. Então eu vou ensinar vocês a como a gente fazer um porta-fios. Nosso porta-fios é bem fácil de fazer. Cortei 10 centímetros por 20 de tricoline, 5 centímetros por 20 de manta R2. Eu vou dobrar aqui, deixando direito com direito. Vou pegar um cone de linha e vou arredondar as duas laterais. Eu deixo uma abertura no meio e costuro toda a volta. Vou refilar aqui as laterais. Desviro a minha peça e depois eu vou rebater a minha costura. Pessoal, com a peça pronta, coloquei aqui botãozinho tic-tac. E aí, qual é o meu foco? Eu sempre coloco esses elastiquinhos, só que eles vão estourando. Então, ó, a gente deixa o fio dobradinho, deixo ele aqui, ó, apoiado na alcinha do meu ferro, passo aqui por dentro. E aí, eu prendo aqui, ó, todo o meu fio e também o cabinho do meu ferro. Ó, aí eu acomodo o meu fio aqui na lateral do ferro, puxo aqui o meu saquinho. E aqui, ó, eu puxo ele, ajeito todo franzidinho aqui e vou dar um laço. E olha que charme que ficou a nossa peça. Eu falei pra você que se você ficasse até o final ia ter mais dicas e é isso que eu quero mostrar pra você agora. Vamos fazer um kit completo por aqui pra você ter o seu ateliê lindo, organizado e quando você for viajar, você ter aquele seu material de costura prontinho pra você carregar e levar suas costurinhas juntos. Então começamos aqui fazendo esse porta-ferros fofíssimo e aí a dica que eu quero deixar pra você é de reaproveitamento de retalhos. Eu já ensinei aqui no canal a como fazer essas mini tábuas, inclusive a capinha. E aí, gente, ó, para comprar o meu kit, já tô trocando tudo aqui no ateliê e eu vou fazer assim, ó, com retalhos, todo nessa temática super romântico, vintage. E eu quero deixar essa dica para você. Se você quer aprender mais peças como essa, peça como capa de máquina de costura ou até uma capa aí para você transportar a sua máquina, já deixa aqui nos comentários quais são os tipos de peças que você quer aprender, que eu trago para você no próximo vídeo. E não esquece, para costurar peças que você sabe que vai ter contato com altas temperaturas ou até com aquela lavagem mais quente, utilize uma linha mista ou uma linha 100% algodão. E na aula de hoje eu utilizei a linha 100% algodão da Cadena das Linhas Correntes. E aqui abaixo desse vídeo eu tô deixando para você o site da corrente e é claro, se aí perto da sua casa ainda não tem um armarinho que venda linhas correntes e eu duvido, corre lá e já pede para ele que você precisa ter a linha Cadena aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!